Olá, meus amigos, meu nome é Marcelo Pichiora da Silveira, este é o Resenha Forense, um dia só canal do YouTube, agora também uma coluna semanal do Empório do Direito em versão audiovisual e também em texto. Essa é, evidentemente, a nossa versão audiovisual, o texto está aqui na descrição do vídeo. Claro, todo mundo está convidado a ler. Agradeço o Empório do Direito pelo gentil espaço cedido e hoje a gente estreia a coluna analisando essa obra aqui do Miguel Reale, O Direito como Experiência. O Miguel Reale costuma ser lembrado por duas coisas. Primeiro, por ter presidido a comissão responsável pela elaboração do então Código Civil de 2002. E também por ter construído a assim chamada teoria tridimensional do direito, que é muito lembrada nos cursos de graduação, pelo menos no meu tempo era. E eu diria que essa obra aqui, claro, todas as outras são fundamentais, mas essa obra é indispensável, eu diria, para compreender bem as premissas da teoria geral do direito e da teoria tridimensional do direito, melhor dizendo, proposta pelo Miguel Reale. Esse livro aqui mostra como a um só tempo Miguel Reale se aproxima e se afasta de Kant e das escolas neocantistas. Como se sabe, Kant foi um dos filósofos que levou ao extremo a gnoseologia, ou seja, a relação na teoria do conhecimento existente entre o sujeito cognoscente e o objeto, não é? E costuma-se dizer, e o próprio Reale diz isso no seu Filosofia do Direito, que o Kant operou uma verdadeira revolução na filosofia a partir do momento em que, ao contrário de Platão, por exemplo, que dizia que o objeto estaria no centro do conhecimento e que o sujeito gravitaria em torno desse objeto, o Kant operou uma revolução na exata medida em que ele inverteu esses polos. No centro do conhecimento está o sujeito e ao redor dele transita o objeto. É dizer, o sujeito talha o objeto, ele molda o objeto e isso abre leque para uma série de outras divagações filosóficas que, claro, nesse vídeo aqui não há espaço para isso. Mas no direito isso repercute, por exemplo, em matéria de hermenêutica. Basta pensar como é possível salientar, por exemplo, que texto e norma não se confundem, uma vez que o texto, objeto do jurista, sujeito cognoscente, pelo menos na ótica gnoseológica kantiana, o sujeito molda o texto, ele interpreta o texto e o resultado dessa interpretação, imputada pelo jurista, é a norma. Texto e norma não se confundem, o texto é o objeto do jurista, sujeito cognoscente, lida com o texto, interpreta o texto e chega a uma conclusão essa que é normativa, evidentemente, se fizer parte daquilo que Kelsen chama de interpretação autêntica, aquela interpretação feita pelos tribunais e pelos juízes. O livro é espetacular e mostra bem a relação da filosofia neocantiana com a obra do Reale. O que os neocantistas fizeram? É como se eles reagiam à filosofia daquele momento, um volver a Kant, né, como diziam, mas eles inseriram outras coisas na teoria do conhecimento, dentre elas aquilo que mais preocupava Miguel Reale, a teoria dos valores, o plano axiológico do mundo da vida, ou, como diria Husserl, invocado pelo Reale, da Lebenswelt. Mas a um só tempo, os neocantistas, segundo Miguel Reale, nessa separação de ser e dever ser, não inseriram o axiológico no sujeito. Então, a rigor, kantianos e neocantianos transcendentalizavam apenas e tão somente o sujeito. O a priori estava no sujeito. O Miguel Reale pulveriza, se é que eu posso dizer isto, o a priori. A priorizável é apenas o entender segundo o qual o sujeito está inserido num contexto cultural e o fato de esse contexto cultural influenciar decisivamente o sujeito. Este é o a priori de Miguel Reale. Não sem razão, a teoria do Miguel Reale engendra um verdadeiro criticismo que ele mesmo chama de ontognoseológico. É uma gnoseologia
que não ignora o ôntico, daí uma ontognossiologia. O sujeito está inserido no mundo, na Lebenswelt husserliana, e o mundo da vida influencia o sujeito. Basicamente, essa é a proposta da teoria tridimensional do direito, ao inserir fatos, valores e normas numa dialética, numa tensão constante. E por que a proposta do Reale é tão interessante? Porque ao se afastar, por exemplo, de um Kelsen, que tinha pressupostos neocantianos, mais precisamente da escola de Marburgo, já vou explicar isso daqui em diante, ele abre um leque metodológico muito interessante para aprender o fenômeno jurídico. Num texto recente, que intitulei Miguel Reale e o Direito Processual, publicado pela Revista Brasileira de Direito Processual, com base justamente no Miguel Reale, eu propus algo que os penalistas já fazem há muito tempo com o direito penal. Alguns manuais, aqueles que enfrentam, ainda que minimamente, questões epistemológicas do direito criminal, avisam o leitor que é possível dividir, digamos assim, as metodologias do direito penal em três: em dogmática criminal, em política criminal e em criminologia. A dogmática estaria para o plano normativo, a política criminal estaria para o plano valorativo e a criminologia estaria para o plano fático, uma vez que a criminologia é a ciência causal explicativa do crime. Ele estuda, um criminólogo não está preocupado com questões normativas, ele estuda o fato criminoso, ele é um estatístico, por exemplo, ele estuda questões psicológicas da vítima, os efeitos do crime na sociedade, etc, etc. E eu propus uma divisão parecida, inspirado, repito, em Miguel Reale. Além da dogmática processual, já muito desenvolvida entre nós, é possível sustentar metodologicamente uma política legislativa processual, similar à política criminal dos penalistas, e algo que eu chamei de processologia, que seria uma ciência causal explicativa do processo, hábil a estudar, como o fez, por exemplo, o Eduardo José da Fonseca Costa, no seu livro sobre liminares, O Direito Vivo das Liminares, hábil a estudar o fenômeno processual sob um ponto de vista mais empírico e, portanto, causal explicativo, é o estudo do fato processual e não apenas de seu aporte normativo, puramente normativo. A única coisa que eu tenho dúvida quanto ao Reale está em como a teoria dele pode influir decisivamente no foro, no dia a dia forense. Eu não sei explicar ainda, e olha que eu sou fã do Miguel Reale, já li muito do Miguel Reale, até em que ponto a interpretação autêntica, invocada por Kelsen, por exemplo, estaria ou não adstrita ao plano axiológico, ou seja, até em que ponto os valores vinculam os juízes. Ainda não tenho uma resposta pronta para isso, mas o fato é que o Reale abre o leque de possibilidades de estudar o fenômeno jurídico. É como se ele dissesse: jurista, seja um sociólogo, seja um filósofo, seja um psicólogo, seja um estudioso mais abrangente. Ele diz isso, aliás, expressamente na sua filosofia do direito. Não se é grande penalista se deixa de ser criminólogo. O penalista não deve se preocupar apenas com o aspecto normativo do direito penal, mas também com questões fáticas e, portanto, ele deve ser um criminólogo. Não que a atividade dogmática seja empobrecida, não é isso. Muito pelo contrário, a atividade dogmática é extremamente rica. Mas nós não podemos aprisionar o fenômeno jurídico aos métodos dogmáticos. Acho que é essa a grande mensagem do Miguel Reale nesse livro, que, não sem razão, invoca questões da fenomenologia, principalmente do Edmund Husserl, que falava da Lebenswelt, que poderia ser traduzido para o mundo da vida. No texto, eu mostro também, e é bem interessante, a explicação das escolas neocantistas nesse livro. Até fiz um mapinha aí na nossa resenha textual. Basicamente existiram duas escolas neocantianas, ou neocantistas. Uma de Baden e outra de Marburgo. A de Marburgo foi a que influenciou Hans Kelsen. Ela continha
no âmbito do direito, o Stamler, que foi decisivo, que influenciou bastante Hans Kelsen, que era um neocantista enviesado aí pela escola de Marburgo, e que tinha pressupostos, portanto, de manter o sujeito no centro de cognição, o sujeito cognoscente, moldando, portanto, o objeto. Sobre isso, fala muito bem um texto que eu citei na nossa resenha do Jonathan de Castro e Silva, recomendo a todos a leitura, está lá na nossa resenha. O vídeo aqui é mais um bate-papo, eu não vou exaurir tudo que escrevi na resenha. Na escola de Baden estão, eu diria, os filósofos que talvez Reale tenha se aproximado mais, e no âmbito do direito seriam exemplos de autores neocantianos da escola de Baden, Radbruch e Lask. No entanto, e também Edmund Mesger, que foi um penalista, mas que escreveu muito sobre teoria dos valores, de teoria das mônadas do valor, salvo engano, e que Miguel Reale cita Edmund Mesger na sua obra de teoria tridimensional do direito, mas ele avisa que ele não é um filósofo neocantiano só por invocar valores. Ao colocar os valores no bojo da gnoseologia e dialetizar numa tensão contínua fato, valor e norma, ele cria realmente uma teoria inovadora e que ganhou o mundo. Foi traduzido para italiano, para espanhol, para o inglês. Miguel Reale esteve em congressos no Canadá, salvo engano nos Estados Unidos, em vários países da Europa, e foi realmente um pensador brasileiro muito respeitado, que infelizmente tem sido esquecido entre nós. E aqui eu bato na tecla mais uma vez da importância de seu pensamento para o direito brasileiro e para a filosofia brasileira. O vídeo é só um bate-papo, eu já chego aqui no 12º minuto, quero encerrar, não quero ser cansativo. Quero avisar os leitores que o vídeo e a resenha escrita não devem substituir o seu papel de leitura. Então, você gostou, você se interessou? Que ótimo! Compre o livro e leia. Deve ter no sebo, deve ter em qualquer biblioteca da sua faculdade, da sua universidade. Não deixe de ler, porque as pessoas estão acostumadas a ver comentários e desacostumadas a ir atrás da fonte, não é? E aí surgem as distorções. Essa é a minha leitura e, portanto, são os meus juízos sobre a obra do Reale. Você pode ter os seus e que por sua vez podem divergir tranquilamente das minhas opiniões dadas nesse vídeo e também na nossa resenha escrita. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou comentar um livro muito interessante que trata do processo civil na União Soviética. Acho que esse vídeo vai dar muito o que falar, o pessoal vai gostar bastante. E já cheguei a algumas conclusões, dentre as quais a força perigosa de um Estado totalitário sobre um processo civil, ou penal, ou trabalhista, enfim. Inclusive também cheguei a algumas conclusões sobre o que se chama de publicismo processual. Muitos dos nossos autores, dos nossos processualistas, são enviesados ao assim chamado publicismo processual. Isso se deve principalmente à influência dos italianos sobre nós. Vou comentar isso no próximo vídeo. Fica já o convite, eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo é mais sucinto, a ideia é provocá-los à leitura da fonte e também a ideia é deixar o conteúdo um pouco mais agradável do que só o texto. O texto ficou bastante longo porque é a nossa estreia e daqui em diante eu acho que eu vou ser um pouco mais sucinto, sim. Espero que vocês tenham gostado. O livro é fantástico. Miguel Reale é muito bom. A gente não pode esquecer do Miguel Reale. Não podemos nos esquecer dos grandes pensadores brasileiros. E eu arrolaria aqui só para exemplificar Lima Barreto, Pontes de Miranda, Mário Ferreira dos Santos, dentre outros. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Agradeço o Empório do Direito e até mais, pessoal. Tchau.